Another world is possible. It was under this slogan that in January 2001 that the World Social Forum was born. A meeting of anti-globalisation associations, an echo, if you like, of the Davos World Economic Forum, which was being held at the same time in Switzerland. The first event unfolding in Porto Alegre in Brazil, the capital of the state of Rio Grande do Sul. Its location picked not just by chance. At the time, Porto Alegre was a test city. It had been led for 10 years by the country's Workers' Party. It had its own transport network, its own bank, electricity and telephone providers, all of them state-owned. The city even had its own shared participatory budget, controlled directly by its inhabitants. Porto Alegre, an emblem of the Brazilian left, much like Luis Inácio Lula da Silva. 2 years after the first forum welcomed him as a hero, as the new Brazilian president. Eu continuo com meu sonho de fazer a reforma agrária nesse país. Eu continuo com meu sonho de garantir uma escola pública de boa qualidade para o nosso povo. Eu continuo sonhando em construir uma sociedade justa, solidária, fraterna, aonde o resultado da riqueza produzida no país seja distribuída de forma mais equânime para todos os filhos deste país. Porto Alegre hosted one more forum in 2005, but then in 2006 the city swung to the right. In fact, the city, once the symbol of the alternative left, became a real bastion of the ultra-conservative right. More and more state capitals in Brazil followed suit, building up to the election as president of Jair Bolsonaro in 2018. So 20 years after the first Porto Alegre summit, has the city totally lost its anti-globalisation spirit? Does the soul of the World Social Forum live on at all? Or is the test city now strongly anchored on the right? Well, Fanny Levert, Augusta Lenardi, Laura Damas and Louise Rowley revisit Porto Alegre for France 24. It's November 2020, and in this working-class neighbourhood of Porto Alegre, the municipal campaign is in full swing. For the first time in 14 years, the left has a chance of defeating the right in mayoral elections, thanks to Manuel Dávila. She's the favourite for the Communist Party and a disciple of former President Lula da Silva. E aqui na Restinga, a gente vê o abandono que a prefeitura deixou. São mais de 15 anos, gente. 15 anos que eles vêm, prometem na época da eleição, tem a cara de pau de depois de 4 anos voltar e prometer de novo. Não dá mais. Amanhã vamos de Manuela, gente. Mateus Gomes is a young socialist who has just been elected as a municipal councillor in the first round. Dávila and Gomes embody the new generation of men and women from the left in Porto Alegre, what they call here the children of the World Social Forum. Aquela experiência do Fórum Social Mundial nos marcou muito, né? Como gerações que cresceram e se educaram politicamente aqui na cidade de Porto Alegre, numa perspectiva de vínculo com as lutas pelo mundo, né? De construção de uma outra ordem econômica, cultural e social no nosso país. The supporters of Manuel Dávila share a nostalgia for a time when Porto Alegre wanted to change the world. Havia organização popular, havia políticas públicas, havia infraestrutura social, havia investimento público de interesse nas necessidades da população. But 2 decades later, much like the abandoned stage where the forum once stood, Porto Alegre, which means happy port in Portuguese, looks rather sad. The social revolution advocated by the forum seems a distant memory. The state capital in the south has become more violent and the number of people living in extreme poverty has doubled. It's a disappointment that today's younger generation, personified by Mateus Gomes, is trying to understand. The young city councillor meets up with his father in his local downtown barbers. E aí, pai? Olhava que eu encontrei. Tem bastante coisa. Muita coisa. Na verdade, eu
Sempre nos fóruns eu tentava pegar o máximo possível de informação das oficinas, né? Foi sobre a questão do imperialismo e violência, né? Back then, Mateus's father took him to all the workshops hosted by the Forum, outdoor spaces where they talked about politics, solidarity, the environment, and a militant cause. José Bové, peguei autógrafo. Sim. Tu foi naquele... Não foi naquele ato lá que eles destruíram as plantações da... Não. Não, né? Mateus acompanhava desde os 5 anos, ele já era um ser político, entendeu? But after a few years, Moisés stopped going to the Forum. He's still bitter today. O Lula fez aliança com os partidos de direita, acabou. Para mim, ali terminou o PT. Isso aí já faz 2003, né? É, que ele fez esse discurso e depois foi para Davos, né? Então já era um momento de muita esperança, por um lado, mas também tinha alguns setores que já estavam começando a ter mais desconfiança do PT, né? Mas aquele, de longe, foi o momento da desilusão. The beginning of disenchantment on the left and anger on the right. From 2013, waves of yellow and green Brazilian flags begin to pour through the streets of Porto Alegre. Brazilians protesting against the Workers' Party and its corrupt leaders, President Dilma Rousseff threatened with impeachment, and her predecessor Lula facing prison. No nosso Brasil inteiro, ele não é vermelho, ele é verde e amarelo. Leading the charge is Municipal Councillor Ramiro Rosario. Chegou a vez de nós ficarmos nas ruas quantas vezes forem necessárias para que o Brasil não seja mais o país da impunidade. Parabéns, Porto Alegre! It was here in this park that he co-founded the Free Brazil Movement, MBL, a conservative organisation that prides itself on bringing Jair Bolsonaro to power. A symbolic place for the right, and where Rosario is out campaigning again today for a second term as municipal councillor. Tudo bem, pessoal? Bom dia. Só deixar o meu material com vocês. Eu sou o Ramiro, vereador aqui em Porto Alegre e autor do pacote contra a corrupção, para vocês acompanharem o trabalho que já foi feito e contribuir com as ideias nas redes também. His main target is corruption. Some of his supporters this Sunday were once on the left. Eu votei no Lula, depois votei no Lula novamente e eu votei até na Dilma também. Mas com o evento... Eu não sabia disso. Uhum. Ai, tu votou na Dilma? Na primeira vez sim, depois na segunda não. Votou no poste? Não, mas assim, ó, a gente não tinha ideia. Errar é bom, não pode persistir no erro. É, exatamente. A gente não tinha ideia de que realmente havia um grande esquema de corrupção e começamos a entender os fundamentos da direita. A devout Protestant, Rosario advocates the same values as the Brazilian president Jair Bolsonaro: family, work, order, and nation. Como é que tá, tia? Tudo bem, querida? Bom te ver. E aí, como é que tá a luta aí? Estamos aprendendo aí esses caminhos bom. aí. Te queremos junto lá, hein? Vamos lá? Te queremos junto com a gente. Vai ser importante isso. Coisa boa. Rosario unites even those on the far right, like this military policeman, who is also a candidate. Acompanhei todas as manifestações pessoalmente, então eu vi o crescimento, né, de um sentimento da população diferente que estava vigente na época. Então depois, com a concretização da eleição do Bolsonaro... A gente viu com olhos positivos, obviamente, que eles começaram a perder força no cenário nacional. Com isso também eles deixam de aparelhar a máquina pública, deixam de aparelhar as nossas universidades, deixam de aparelhar, as instituições e as entidades de forma geral no país, mas a gente tem que estar sempre vigilante. Over the years, Porto Alegre has become a bastion of conservative values. But the opposition is fighting back. We catch up with Mateus Gomes, again in the suburbs. The young city councillor has a meeting with Tarso Genro, a lawyer, considered a pillar of socialism in the city.
Here he's to talk politics, but also to get some legal advice. A few years ago, he took part in a demonstration that got out of control. Since then, he's been sued. O inquérito policial tentou transformar agentes políticos das manifestações, integrantes de movimentos sociais, em criminosos. De que te acusam, justamente? Formação de organização criminosa para a prática de crimes como uso de explosivos, depredação do patrimônio público, privado, agressões, furto. Porque não estava ameaçando a ordem pública, né? Ele estava fazendo uma manifestação com seus colegas, seus companheiros, em cima de lutas concretas dos jovens, dos estudantes e dos trabalhadores daquela época. A former mayor and later governor of Porto Alegre during the heyday of the social forum, he came up with the idea of a participatory budget voted on by city residents. He'd envisioned a city that listened to its constituents. Quite the opposite, he says, of what happens today. Foi o único estado nas jornadas de junho em que o governador do estado chamou para dentro do palácio as lideranças sindicais, as lideranças jovens, estudantis, dos movimentos que estavam participando. E foi realmente uma regressão brutal do autoritarismo originário do regime militar. Eu não acho que à toa que o processo de 2013, organizado por esses segmentos da polícia no nosso estado, tenha colocado um número superior de jovens negros, né, como os elencados, do que os elementos brancos que atuam no movimento majoritariamente, inclusive aqui no Rio Grande do Sul. Once proud of its diversity, Porto Alegre has become a symbol of racial segregation in today's Brazil. Homicides of black men have increased by 90% in just a decade. Racism on a daily basis, which reached its climax a few weeks ago. João Alberto Silveira de Freitas, de 40 anos, foi espancado até a morte por seguranças de uma loja do Carrefour de Porto Alegre. The day after João Alberto's death, Mateus Gomes is on his way to participate in a protest. It's Black Consciousness Day, when homage is paid to Brazil's African roots. A celebration started 50 years ago here in Porto Alegre. But as organiser Winnie Bueno sees it, pride has given way to anger. O nosso povo não vai mais morrer. Por justiça pelo Beto, mas por justiça para cada um de nós. Por justiça por mim, por você, pelos seus filhos, pelos negros que ainda virão. Não dá pra gente aceitar que a marca dessa cidade seja ter assassinado brutalmente um homem dentro de um estabelecimento comercial e que a gente fique calado. The annual event this year, though, takes a different form of a funeral procession up to the doors of the Carrefour supermarket where João Alberto died a few hours earlier. Next to Winnie and Mateus, the victims' daughters bear witness to the racism that is almost ingrained in the city's way of life. Por mim, eu vou num shopping, em qualquer lugar, as pessoas não precisam nem falar nada, mas o jeito que as pessoas se olham e já mudam quando olham pra gente que é negro, é diferente, a gente já sente o racismo. Brazil was one of the last countries in the world to abolish slavery. For Mateus, the wounds of the past have never healed. Nós éramos a cidade do Fórum Social Mundial e já éramos a capital mais racista do Brasil. Isso é algo que não vem de hoje, certo? Então é óbvio que antigamente a cidade proporcionou alguns meios de desenvolvimento para a comunidade negra, certo? Mas mesmo assim, isso era muito pouco diante do tamanho da desigualdade que a gente vive no nosso país. Over the next few days, the anger over the murder of João Alberto in Porto Alegre sends shockwaves throughout the country. To Rio, São Paulo, Brasilia. Proof, perhaps, that the forum's spirit of revolt hasn't entirely disappeared. We find Manuela Davila during her last day of campaigning. The Communist Party candidate has an appointment at the Seamstress Cooperative in a working-class district. For Manuela, it's a model of the solidarity economy. Fala dos uniformes na rede pública infantil, a gente fica pensando, nossa, e os EPIs que já compram, porque o uniforme não tem, mas EPI já tem.
20 years ago, the cooperative was a new place of revolution in Porto Alegre. It was founded thanks to the famous participatory budget, voted in at the time by citizens and now abandoned. E você está numa vila onde tudo que tem aqui de infraestrutura foi feita pelo orçamento participativo. Todas as ruas foram asfaltadas pelo orçamento participativo, toda a rede de esgoto foi pelo orçamento participativo, toda a rede de água. E, inclusive, assim, o fomento à economia solidária, ele passou pelo processo do orçamento participativo. A prefeitura é a maior compradora do Estado, só perde para o próprio Estado, né? A prefeitura compra 1,7 bilhões por ano. E ela compra coisas que a gente produz. Trabalhadores de uma comunidade que é o... End of a marathon for candidate Manuela Dávila, and a level of unbearable suspense for the young socialist from Porto Alegre, who we meet Sunday evening as the second round results are announced. Although the favourite in the first round, that evening their candidate loses against the right-wing coalition. Manuela's not there. It's the deputy who speaks alongside young city councillor Mateus Gomes. Abraço, gente. Fomos corajosos. Levantamos as nossas bandeiras como há muito tempo não levantávamos nas ruas da nossa cidade. A gente teve o nosso melhor resultado em 20 anos. Isso é um dado muito importante para pensar o desenvolvimento da cidade. E em meio à ofensiva bolsonarista a nível nacional, mostra que o povo está acordando. Despite losing, the coalition of the left did manage to secure a record number of municipal councillors like Mateus. Perhaps the old flames of the Forum are flickering back to life. Homenageamos aquela que nos liderou, que nos representou. Fanny Levin, Augusta Lunardi, Laura Damas, Louise Rowley, revisiting Porto Alegre for France 24. Well, that's all from this week's edition. Don't forget, of course, you can catch it and the previous editions as well on our website at france24.com. More news coming up very shortly. Thanks for watching.